Bom dia, Deus! Eis aqui São Morirão mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença e nos proteger de todo o mal. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura, liberta, ajuda todos que escutam tua palavra todo dia, Senhor. É o que te peço. Confiamos em ti. E você, confie em Deus. Não se preocupe se muitos te abandonam, porque a amizade verdadeira só a de Jesus. Você nunca será traído, nunca será abandonado. O que aconteceu comigo e com muitos. Muitos que eram nossos amigos nos abandonaram. Por poderosos, por dinheiro, por bens. Nos traíram, nos fizeram mal. E mesmo assim continuamos orando por eles. Eu oro todo dia pelos que eram meus amigos e hoje não são mais. Mas peço a Deus que os ajude. Agora, esse amigo que eu conquistei, que me conquistou, nunca mais eu abandono. E já tenho um compromisso. Se vê que eu estou perdendo, leve-me para ele. É um compromisso que eu faço a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer circunstância. Estou pronto para ti, Senhor. E que todos recebam a cura em nome de Jesus. Vamos continuar? Mateus 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendos lido o que fez Davi quando teve fome, ele e com os que estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Isso aqui, pão da proposição, ninguém, só quem pregava, quem Deus escolhia. Caso contrário, morreria. Veja como Davi era segundo o coração de Deus. Veja o que é que Deus faz. E ninguém procura entender que ele faz o que ele quer. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Por isso que eu sigo a Jesus. Quem segue aos mandamentos não existe salvação alguma, que ninguém na face da terra consegue seguir os 10 mandamentos. Então eu sigo os dois: amar a Deus e amar o próximo. Aquele que me faz mal, aquele que me trai, aquele que me faz algo que eu não goste, esse eu oro por ele todo santo dia. Que Deus o abençoe e enche o coração dele de bênção. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Em 2026 estamos assim. Milhares de pessoas que eram nossos amigos hoje fazem conselho para nos destruir. Só que entendam, esse é o nosso alicerce, esse é a nossa cobertura. O Deus Todo-Poderoso é quem nos protege. Só quando Ele permitir, quando Ele quiser. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e Ele curou a todas. Veja Jesus Cristo hoje, andando multidões de bandidos, criminosos, de pessoas homossexuais, de todo tipo de gente, prostitutas, todo tipo de gente, e Deus curando a todos,
todos, ele aqui diz, todos sem exceção, todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compaz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. 2026 estão falando isso. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Veja, hoje, em 2026, muitos se juntaram com o maligno, se juntaram com a mentira, com os mentirosos, vendo a verdade e não querem acreditar, seguem pessoas mais que mesmo fazem mal a ela e ela ainda coloca na cabeça que isso é bom. Então voltem para Cristo. Deus está dizendo: quem não se ajunta a mim espalha, quem não me segue é contra mim. E se qualquer quiser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o fruto bom, ou fazei a árvore má e o fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Veja, hoje tem árvore podre, deixando frutos maus, e ainda muitas pessoas o seguem, dizendo que é de Deus, com D minúsculo. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta num dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenados. Vamos parar no versículo 37. Confie em Deus. Veja que Deus está dizendo: você sabe quem são as pessoas más, porque os frutos estão aí. Pessoa má tem fruto mau, tem ódio, tem mentira, tem divisão. Com Deus é junção, é juntar, é se ajudar. São palavras boas, pessoas boas. Deus não deseja o mal de ninguém não, nem a morte de ninguém. Mas muitos seguem pessoas que desejam mal e a morte de pessoas do próximo. Então voltem para Cristo, leiam a palavra dia e noite. Só Deus salva. Recebam todos o pão da vida, um excelente dia. Oro por todos cada vez mais.